Você lembra do Roberto Leal? O Roberto Leal era ator e cantor português radicado no Brasil e esse vídeo nós vamos ver a história desse cantor Roberto Leal. E bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, assim como eu. Mas antes, meu nome é Alexandre Daniel, aqui do canal Alexandre Daniel. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pela sua inscrição, mas vamos ver quem era Roberto Leal. Porque Roberto Leal, o nome do Roberto Leal não era Roberto Leal, ele tinha o nome de Antônio Joaquim Fernandes e ele nasceu em Macedo de Cavaleiros, lá no distrito de Bragança, em Portugal, no dia 27 de novembro de 1951. Ele é filho de Avelino Augusto Fernandes e de Maria Júlia Patrício, e ele nasceu na freguesia do Vale da Porca. Ele teve uma infância pobre e declarou que comeu apenas batatas por um ano, após a colheita de trigos da família ter sido destruída por uma trovoada. E para ter uma vida melhor, a família dele e ele decidiram vir ao Brasil. É claro, a família dele decidiu vir ao Brasil e eles chegaram em 1962, quando ele tinha 12 anos de idade. Justamente com os pais e 9 irmãos, em 5 viagens de navio. Aqui na cidade de São Paulo, após trabalhar como sapateiro, comerciante de doces, iniciou a carreira de cantor de fados e músicas românticas. Mas em 1971 ele mudou a sua vida. Por que ele mudou a sua vida, Alexandre? Vou explicar agora nesse vídeo. Porque em 1971 ele obteve o seu grande sucesso com Arrebita, conhecida pelo seu refrão: ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. E esse sucesso aconteceu depois do programa que ele participou do Discoteca do Chacrinha. Então ele participou do programa Discoteca do Chacrinha com essa música e estourou, e aí ficou conhecido em todo o Brasil, porque o Chacrinha lançava muitos talentos no seu programa, como muitos cantores, cantoras, e ele apareceu no programa do Chacrinha, se destacou com essa música e fez um enorme sucesso. Aí, logo após, começou a ganhar bastante popularidade, se apresentando em diversos programas de auditório no Brasil. Os álbuns Carimbó Português de 76 e Rock Vira de 77 ganharam disco de ouro por mais de 150 cópias vendidas cada uma. Em 1978, participou do filme Milagre, o Poder de Fé, que contou com a participação especial de alguns nomes, como Chacrinha, Elke Maravilha e Lolita Rodrigues. Foi lançado em 79 e aborda a história de sua vida, e teve partes filmadas na terra natal do Roberto Leal, né? A sinopse do filme é: uma família de feirantes portugueses radicados no Brasil vive em meio a sérias dificuldades financeiras. Para agravar a situação, o pai está cego e não pode mais trabalhar para auxiliar o sustento da família. Devoto fervoroso e grande esperança do pai é conseguir algum dinheiro para ir a Portugal, onde acredita recuperar a sua visão. Vivendo de pequenos expedientes, o filho caçula, ajudado por seu amigo Toninho, busca de todas as maneiras conseguir algum dinheiro para o seu pai possa realizar o seu sonho, mas suas tentativas não resultam nenhuma coisa positiva, e tentando ser cantor, o rapaz é vítima de exploradores que lhe tiram um pouco de conseguir dinheiro, mas mesmo assim consegue gravar um disco e foi um grande sucesso. O filme, infelizmente, ele recebeu um tom muito baixo pela crítica, né? Notas pela crítica de 1 de 3 estrelas pela classificação do Jornal do Brasil. Escreveu na época: não fosse equilibrada a participação de José Soares a esse milagre, seria uma idiotice total. E a gente já participou de todo o elenco. Ele foi lançado em 1979, registrou 941.517 pessoas, sendo o filme mais assistido do ano na categoria de menos de 1 milhão de espectadores. Esse filme contou a vida do Roberto Leal. Então é um filme de 79. Nós vamos procurar, quem achar o filme aqui, Milagre, o Poder da Fé, nós vamos ver. Mas ainda mais sobre a vida do Roberto Leal. Além do repertório romântico popular, seu trabalho também caracterizava por misturar ritmos portugueses aos brasileiros.
brasileiros. Além de ter gravado em estilos como forró, quase todo o seu repertório é composto de faixas de sua autoria e com sua esposa Márcia Lúcia, que foi casado e tinha 3 filhos. Além de cantor, o Roberto Leal apresentou um programa na Rádio Capital na década de 80, apresentou no canal português da TVI e aqui no Brasil na TV Gazeta e na Rede Vida de televisão. Ele vendeu cerca de 17 milhões de discos e tem mais de 300 canções gravadas. É um dos compositores do atual hino da Portuguesa de Desportos de São Paulo. Era também sócio de restaurante de comida portuguesa localizado em Bauru. E ele vivia entre o Brasil e Portugal, além de apresentar-se em países como da América do Sul, América Central e Europa. E foram lançadas coletâneas de seus principais sucessos vendidos tanto no Brasil, tanto em Portugal. Em 2018, ele se candidatou a deputado estadual em São Paulo pelo PTB, mas não conseguiu se eleger, né? Arrebita, Carimbó Português, Rock Vira, Baile dos Passarinhos, A Fada dos Fados, tem muitos discos, tem muitas canções, muitas músicas, e se você lembra de alguma música do Roberto Leal, já te convido para você comentar aqui no vídeo e colocar que música você lembra do cantor Roberto Leal. Mas infelizmente o Roberto Leal morreu em 2019. Em janeiro, ele revelou lutar havia 2 anos contra o melanoma, mas sofreu uma metástase. E aí ele também, catarata, ele perdeu parte da visão, como até o pai naquele filme. E ele morreu aos 67 anos em 15 de setembro de 2019, por causa de um meloma maligno que atingiu o fígado. Ele estava internado havia 5 dias na unidade semi-intensiva do Hospital Hospital Samaritano de São Paulo, né? E como a gente falou, ele foi casado e ele foi sepultado no cemitério de Congonhas, em São Paulo. O português, né? Ele gravou ao longo dos seus 45 anos de carreira, ele gravou 30 discos de ouro, ganhou 30 discos de ouro, além de 5 de platina e 500 troféus de acordo com as diferentes fontes, né? E ele é considerado embaixador da cultura portuguesa no Brasil. E bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé, assim como eu. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. E essa foi a história do Roberto Leal. Se você gostou, eu agradeço pela sua audiência, pelo seu carinho. E eu volto num próximo vídeo com mais histórias, com mais lembranças de pessoas que marcaram a cultura do Brasil.